Hoje eu não vou falar de maquiar, eu não vou me maquiar nem nada. Eu vou ficar bem de boa, conversar um pouquinho. Porque esse último mês tem sido algo meio explosivo, meio intenso demais. Uma coisa meio estranha, esquisita, intensa até demais. E eu queria conversar um pouquinho sobre como a vida é maluca e doida e que as coisas mudam muito rápido. Minhas aulas voltaram semana passada. Eu tô gravando num domingo. Ai, que novidade. E minhas aulas voltaram, eu voltei a fazer autoescola e eu arrumei um emprego. Tem algumas imagens aí que eu realmente arrumei um emprego. Uma prima minha, que ela fazia várias coisas, assim. Não vou saber explicar direito. Gostei. É o chaveirinho. Tá indo tudo bem e tal. Aí chegou a segunda semana. E na quinta-feira, essa na segunda semana que eu estava trabalhando com ela, na quinta-feira me apareceu uma oportunidade de estágio na minha área, que é o curso de Direito. E apareceu um estágio pra mim, muito interessante. Antes disso, né, vamos falar por ordem cronológica, eu fui pra Foz do Iguaçu. Que sol do caralho! E agora me aparece vídeo no TikTok de Foz do Iguaçu e eu quero ir pra lá de novo. Depois eu cheguei, né, de viagem. E segunda-feira eu não tinha emprego. Na terça-feira eu tinha um emprego. Porque eu conversei com sua prima minha, né? Minha mãe conversou. Eu ia ficar lá trabalhando pra ela. Ela fazia várias coisas. Ela faz contratos, ela faz currículo, ela faz um monte de coisa desse, meio que desse tipo assim. Ela imprime boleto, ela faz um monte de coisa. E eu ia ficar lá pra ajudar ela. E eu ia ganhar uma parte boa, eu ia ganhar 30% em cima de tudo que ela ganhasse. E depois de 2 semanas, na segunda semana, na quinta-feira, me apareceu uma oportunidade de estágio. Eu fui aceita nessa vaga de estágio, né? Me apareceu essa oportunidade no cartório. E eles vieram correndo atrás de mim, eu não... Realmente apareceu pra mim, às vezes, a moça do cartório me mandou mensagem perguntando se eu tava interessada no estágio e tal. E eu falei que sim, e aí a gente fez entrevista. No dia seguinte já tinha falado que eu tava sendo aprovada e que segunda-feira eu começava. Comecei na segunda-feira, fui. E na sexta-feira da mesma semana, eles falaram que eu não podia ficar mais. Porque houve mudança, não sei dizer direito. Houve uma mudança e parece que os cartórios do estado de São Paulo não podem mais aceitar alguns estagiários, estagiário a mais, estagiário. Eles precisam de menos, eles têm que ter menos pessoas. Aí o rapaz falou pra mim também que os cartórios estão fazendo meio que uma greve para que isso não aconteça. E caso realmente não aconteça, né? Caso eles voltem atrás com isso aí, ele vai me chamar de novo. Que eu acho muito difícil. Mas a gente tá aqui pra falar na minha cabecinha, de como tudo isso acontece na minha visão, na minha cabeça. Porque eu sou uma pessoa muito insegura. Então, eu fiquei uma semana no lugar e a pessoa falou, você tá fora? Na minha cabeça eu fiz alguma coisa errada. Apesar de ele ter falado, não, gostei muito de você e tal. Mas como eu sou eu, na minha cabeça eu fiz alguma coisa muito errada e eu tô fora. E eu não contei nem pra minha mãe ainda. Isso foi sexta-feira agora, dia 7. Deixa eu ver certo. Foi dia 7 e hoje é dia 9. E eu não contei pro meu pai e com a minha mãe ainda. Eu tive coragem pra contar pra 2 pessoas. E na minha cabeça eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu saí de lá chorando. Eu voltei pra casa chorando. Eu cheguei em casa, fui tomar banho. Eu tive sorte que sexta-feira eu não tenho aula na faculdade. Então foi bem tranquilo, mas eu tava em choque, eu tava triste. Tava desolada.
Eu conversei com uma amiga minha, que ela era da faculdade, né? Ela trancou o curso, mas a gente continuou sendo amiga, falando que eu tava muito feliz, né? Ela foi a primeira pessoa que eu falei do estágio, então eu falei pra ela que não tinha mais, porque alguma coisa aconteceu que não era pra ser mais. E ela conversou comigo, falou pra mim ficar tudo bem, que às vezes era livramento. Pensei, realmente podia ser, porque lá você não pode cometer um erro, porque se um erro você comete, você faz cagada na vida de uma pessoa. Então é um pouco delicado demais, assim. Ainda mais pra mim, que eu perco muito o foco das coisas, assim. É fácil eu perder o foco, parar de prestar atenção. Então, ela falou pra mim, às vezes é livramento. É, realmente, às vezes é livramento. Mas mesmo assim, ainda fiquei meio triste, porque é uma notícia meio chocante. Ainda mais porque foram eles que vêm atrás de mim. E na minha cabeça eu tinha feito alguma coisa errada. Eu não sabia o que, mas eu tinha feito alguma coisa errada. E conversei com outro amigo meu. Eu só cheguei assim e falei assim, olha, talvez é com o meu melhor amigo, mas a gente tá meio distante esses tempos. Eu cheguei pra ele e falei assim, olha, não tenho mais um estágio, não sei o que eu faço mais. Talvez eu precise de você. Talvez. Porque eu não quero precisar dele. Nunca mais na minha vida. Mas às vezes eu ainda tenho esse momento de precisar especificamente dele. Porque ele me conhece. A gente tinha uma boa relação. Eu me sinto confortável falando da minha vida com ele, o que não é uma coisa fácil pra mim. Eu não consigo falar da minha vida facilmente pra qualquer pessoa, mas com ele eu consigo de boa. Falar do meu sentimento, falar das coisas da minha vida, falar, tipo, eu não gosto que as pessoas fiquem sabendo das coisas da minha vida. Ninguém. Nem meu pai e minha mãe, eles até brigam comigo por causa disso, mas às vezes eu conto pra ele as coisas, né, porque eu sei que ele gosta de ficar sabendo e eu não ligo de falar pra ele. Mas enfim, a gente não tá se dando, eu não tô falando muito certo com ele não tá falando muito comigo também, então eu peguei e falei assim, olha, eu queria muito falar com você de tudo que tá acontecendo, que tudo tá passando na minha cabeça, mas infelizmente eu não consigo. E realmente eu não consegui. Mas enfim, eu não tô aqui pra reclamar da do cartório em si, do moço do cartório em si, até porque esse tipo de coisa acontece, infelizmente acontece. Mas é um pouco meio triste porque você tá com as suas esperanças, você tá contando com o dinheiro que você ia ganhar, eu tava muito feliz onde eu tava, porque eu tava fazendo uma coisa que eu realmente gosto, que é na minha área e tal, e eu tava indo pra faculdade ao mesmo tempo que eu tava fazendo estágio, então pra mim tava vivendo um paraíso, tava vivendo tudo que eu sempre quis viver. E aí depois de 5 dias, tudo isso some do nada, de repente. É meio chocante, mas tudo bem, já superei. O que eu queria falar é do sentimento solitário que é você ter uma notícia bombástica dessa, ter um monte de coisa. Não tem só isso acontecendo na minha vida, tem mais algumas coisinhas. E você não tem ninguém pra falar sobre, você não se sente confortável pra falar com ninguém, você não consegue chegar pra alguém e falar assim, olha, tá acontecendo tal coisa na minha vida agora. Eu tenho amigos, eu tenho gente na minha vida agora, mas eu não consigo falar. Eu não sei o que acontece, mas eu não consigo falar. Tem algo que me impede, que chega pra mim e fala assim, olha, não fala. Eu sei que você quer, eu sei que vai ser bom pra você falar, mas não fala, não fala, não fala. Eu não sei, tem alguma coisa na minha mente que grita pra mim não falar. Principalmente com esse meu melhor amigo, com esse meu amigo a gente era muito próximo. Eu tentava falar, eu pegava, ficava eu ia mandar um, tipo, vem aqui que eu preciso de você, só que eu ficava, tipo, não, eu tenho que resolver isso sozinha. Eu tenho que resolver isso sozinha, eu tenho que resolver isso sozinha, eu tenho que resolver isso sozinha. Porque na minha cabeça, uma hora, todo mundo vai embora. Como todo mundo vai embora, por que eu vou ficar falando, tentando ficar próximo dele, sendo que depois eu vou sofrer com isso. Eu sei que eu vou sofrer com isso. Eu sou uma pessoa que me apego muito com as pessoas. Se, por exemplo, se eu ficar muito próxima de uma pessoa, pra que eu vou ficar muito próxima dessa pessoa, sendo que ela vai embora uma hora? E eu não tô mentindo. A maioria das amizades que eu tive, praticamente todas elas, só as que eu tenho hoje, não foram embora até agora. Até agora.
Viu? Até agora, viu como é automático da minha cabeça. Na minha cabeça, todo mundo vai embora alguma hora. Então, eu não me sinto confortável pra falar com as pessoas sobre esse tipo de coisa bem delicado. E às vezes eu acho que é por isso que eu não gosto que as pessoas saibam da minha vida, porque pra elas tanto faz, tanto fez. Eu sei que não importa pra ninguém. Nem eu ligo direito pras coisas que eu faço. Por que os outros vão se importar? Sabe a música do Harry Styles que ele fala: Ah, Matilda, você fala sobre a dor muito fácil, você fala como se não fosse nada, você não. Tipo, é meio que isso, assim, sabe? Porque pra mim realmente não é nada, porque eu vivi a minha vida inteira com esse tipo de, com essa situação onde eu tô passando por um momento meio complicado, só que eu vou tentar conversar com alguém, só que essa pessoa, eu sei que na minha cabeça ela vai embora uma hora. Então, eu não converso com essa pessoa e eu guardo tudo pra mim, eu removo todos os meus sentimentos e aí depois eu choro sozinha no meu quarto. E depois eu reclamo que eu tô sozinha. O que eu me botei nessa situação? Eu tô sozinha porque eu me botei nessa situação. E tem uma coisa que me incomoda. Porque quando eu ficava sozinha antes, com esse amigo meu que era muito próximo, às vezes ele vinha procurar, ele se importava, ele chegava e conversava comigo sobre isso. Sobre como não era bom eu ficar sozinha e realmente conversar com alguém e tal. Mas a pessoa sumiu, entendeu? O que eu sei, eu sabia que uma hora isso ia acontecer, entendeu? Na minha cabeça eu sabia que isso uma hora ia acontecer. Aí o que acontece? Agora eu sinto falta dessa pessoa. Eu sinto falta dessa pessoa que antes tinha esse papel pra mim. Agora não tem mais. Aí na minha cabeça eu vou sentir falta da pessoa. Porque nos momentos mais difíceis, durante o tempo que ela estava muito próxima de mim, ela realmente estava lá por mim. Ela realmente se importava de estar lá por mim. Mas agora a pessoa não se importa mais. Ela não tá nem aí. Ela não. Entendeu? Não é a mesma coisa que era antes. Então na minha cabeça não vale a pena. E não só isso, como que coisa solitária que é esse sentimento. Você querer falar com alguém, você querer desabafar, querer conversar sobre algo que você tá passando, que nem você sabe direito o que tá acontecendo, mas você quer entender o que tá acontecendo ali, entender suas emoções. Só que você não tem ninguém pra falar isso com você. Aí o que você faz? Remoe tudo e guarda pra si. E se você não for atrás de ninguém, mesmo essas pessoas sabendo, essas duas pessoas, por exemplo, sabendo, uma delas veio atrás de mim depois perguntar se eu tava bem e tal. Mas a outra não veio. E é isso, assim, sabe? A pessoa sabe que você tá passando por um momento difícil, só que ela não se importa o suficiente pra vir perguntar pra você se você tá bem. Ou, eu não sei, na verdade, porque você chega pra pessoa, você pega e fala assim, ah, não vou falar porque você não se importa. Porque eu sou uma pessoa, eu falo mesmo isso na cara das pessoas. Eu acho que eu não devia falar isso, mas eu falo na cara das pessoas. Porque na minha cabeça, ela assim. Porque é que nem essa mesma pessoa fala. Ela se importa, ela só não está agindo de acordo com o que ela fala. Só que se ela não está agindo de acordo com o que ela fala, ela está agindo de acordo com seus sentimentos. Então ela realmente não se importa. Daí a pessoa se dá uma desculpa. Tipo, eu sei que ela não se importa. Eu não tô nem aí se ela se importa ou não. Eu não tô nem aí. Mas na cabeça dessa pessoa, ela. Aí eu falo pra essa pessoa que ela não se importa de verdade. Não só pra solucionar esse problema que eu tenho de se essa pessoa não se importa comigo e ela acha que se importa. Mas também pra tipo, ah, você não se importa mesmo, então por que eu vou falar? O que é uma verdade. E aí a pessoa vem e fala pra mim, não, eu me importo sim, olha, não sei o que, não sei o que lá, não, você não se importa, ponto. E assim, meu Deus do céu, como que pode? Eu fui viajar, eu andei de moto, eu arrumei um emprego, eu arrumei um estágio e mesmo assim ainda continuo sozinha. Não faz sentido, tipo, tudo isso acontece e eu não tenho ninguém pra falar sobre, pra chegar e falar, olha, aconteceu outra coisa. E a pessoa fica feliz por mim. Tipo, não tem.
Aí todo mundo olha pra mim e fala, ah, não, isso é questão de tempo. Uma hora vai aparecer alguém. Sim, mas essa pessoa vai aparecer e ela vai embora, porque eu sei que as pessoas vão embora. Não é nem porque as pessoas não têm motivo pra ficar, às vezes ela realmente não tem motivo pra ficar, mas eu faço alguma coisa que magoa a pessoa, eu simplesmente paro de me importar do dia pra noite, eu sumo do nada, sem falar nada pra ninguém. É mais por isso, entendeu? Não é porque a pessoa não se importa, é porque a pessoa cansa de tentar algo que eu não tô nem aí. E aí ela percebe que eu não tô nem aí e aí ela vai embora. Ou muitas vezes a gente tem aquele relacionamento meio amizade de elevador, assim, sabe? Vocês se encontram, vocês se falam sobre o clima, na hora que vocês estão ali juntos, vocês se falam. Mas separou, vocês não se falam mais. Vocês não. Eu tenho muito isso, assim, sabe? Eu tenho bastante amizade que são assim. Quando você tá ali, na hora, é conveniente pros dois vocês se falarem. Vocês são amigos. Mas agora, separou, vocês não saem juntos, vocês não conversam quando você, pelo WhatsApp, por exemplo. Vocês não fazem nada, vocês só estão juntos ali por conveniência. Mas separou, não está mais no mesmo local, tanto fez a existência daquela pessoa pra você. E eu tenho bastante disso. E eu não me importo de ter isso, eu gosto de ter isso. É bem legal, eu adoro. Mas quando você tá passando por um momento difícil, você não tem ninguém, isso que pega. Isso que pega. Porque você tá lá, você tá passando, você tem mil e uma coisas na sua cabeça, você não tá entendendo direito. Outra pessoa, eu já tive essa experiência, como eu disse, eu já tive um amigo que era muito próximo de mim e me ajudava com essas coisas. A outra pessoa tá ali e ela vai compreendendo, te ajudando a entender o que tá acontecendo com você, ajudando. Você e ela vão juntos, andando assim, pra entender exatamente o que aconteceu e o que você sente e tudo. Só que quando você faz isso tudo sozinho, é um pouco pior. Porque quando você tá fazendo isso com alguém, você tem uma segunda opinião. Você pensa assim, ah, eu não tô sendo egoísta, eu não tô sendo chato, eu não tô sendo maluco, eu não tô sendo nada. É só uma situação e a gente tá tentando entender essa situação juntos, eu e tal pessoa. Agora, quando você não tem a tal pessoa, você tá pensando sozinho, certo? Mas às vezes você pode estar inventando uma coisa, e aí, na sua cabeça, aquela coisa tá certa. Mas às vezes não tá certa, e você precisava de uma segunda opinião. Só que você não tem uma segunda opinião, e você não vai ter uma segunda opinião. Esse é o X da questão. O resto eu tô de boa. Mas agora, não ter uma segunda opção pra entender a situação comigo e não achar que eu sou louca, esse é o X da questão. Resumo da ópera. Resumo da ópera. Se você tem um amigo e você sabe que ele é solitário, ou, sei lá, ele realmente não for solitário, se tiver um monte de amigo do mesmo jeito, procure esse amigo, pergunte se ele tá bem, se tá tudo certo, e converse com ele, queira saber o porquê, queira entender, sente pra conversar com esses amigos, até porque, eu vi hoje, a gente tá 89 segundos perto da meia-noite. Quem sabe, sabe o que isso significa. Então, aproveitem, porque tá acabando. E a gente não dura pra sempre. Não. E daqui a gente não leva nada também, não. Então, assim, cuidem dos seus amigos. Porque às vezes eles não têm ninguém. E se cuidem. E não sejam bestas que nem eu. E procurem pessoas que realmente se importam com você e queiram saber se você tá bem ou não. E procurem você depois de ter uma notícia dessa. E a pessoa, né? É uma notícia meio chocante. Então, a pessoa querer saber se você tá bem depois dessa notícia é importante. Agora, a pessoa cagar e andar é meio esquisito. Talvez você tenha que abrir um pouco mais o olhinho com essa pessoa aí. Mas o resumo da ópera é: se importem com seus amigos. Não é nem isso. Não é nem se importem com seus amigos. Isso aí é óbvio. Isso aí é obrigação. Se ele é seu amigo, você tem que se importar com ele. Resumo da ópera é: cuide um dos outros e veja se seus amigos estão bem. Conversem com eles. Ah, mas a gente não tem essa amizade de chegar e conversar e perguntar se tá tudo bem.
Às vezes é isso que a outra pessoa precisa, você não sabe o que tá acontecendo na vida dela. Por isso que a gente tem que conversar, falar. Se a gente não falar, nada acontece. Se eu não falar que eu estou triste, então eu não estou triste na cabeça das pessoas, porque ninguém é adivinho, ninguém tem bola de cristal pra adivinhar o que tá acontecendo na vida um do outro. Então, por favor, procurem seus amigos, vejam se eles estão bem, se tá tudo certo.